Boa noite. A mudança do Infarmed para o Porto, o debate sobre o Orçamento do Estado e ainda as carreiras na função pública foram os temas em destaque esta semana e que vamos discutir aqui na Prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite a todos. Pedro Silva Pereira começa exatamente por si e por lhe perguntar se faz algum sentido oferecer o Infarmed assim, à Câmara do Porto um pouco como moeda de troca por Porto ter perdido a Agência Europeia do Medicamento. Bom, eu creio que faz sentido que se o Porto serve para a Agência Europeia do Medicamento, que possa servir para a Agência Nacional. E creio que é um sinal a favor da desconcentração e isso em si mesmo é positivo. Mas também devo dizer que acho que está por demonstrar a racionalidade dessa decisão. Compete ao Governo fazê-lo. Mas acha que ainda não foi demonstrada? Acho que não foi demonstrada. Aliás, o próprio Governo diz que vai entrar agora numa fase de estudo da operação. Isso significa que... Peço desculpa de interromper, mas não seria melhor fazer o estudo e a análise antes e decidir depois? Ou tomar a decisão primeiro e depois fazer o estudo e a análise? O Ministro da Saúde diz que a decisão foi pensada, mas a verdade é que, como digo, não foi disponibilizado um estudo custo-benefício que demonstre a racionalidade da operação e isso é uma competência do Governo. O Governo cabe-lhe a ele prestar esses esclarecimentos. E acredito que o... Mas, entretanto, pelo meio temos 350 trabalhadores que podem ser deslocados. Sim, naturalmente que sim. Portanto, eu admito que tenha havido uma precipitação, não na decisão, necessariamente, porque acho que a decisão faz sentido, mas no anúncio, no sentido de reunir os elementos preparatórios da decisão. Não tenho certeza, embora seja desafiar um pouco a lógica da forma como as coisas foram conhecidas, que se trata estritamente apenas de uma compensação, muito menos à Câmara do Porto, porque estou convencido que se a Agência Europeia do Medicamento tivesse ido para o Porto, ainda faria, porventura, mais sentido que o Infarmed se deslocalizasse para ali. Portanto, acho que, porventura, essa decisão seria tomada mesmo nesse outro cenário. Agora, sim, o ponto falta saber é porquê. O ponto é mesmo este, quer dizer, acho que está demonstrado que há uma lógica de princípio, quer dizer, o Governo diz que apresentou uma candidatura forte do Porto porque havia um conjunto de requisitos que o Porto reunia para a Agência Europeia e que fazem também sentido para a Agência Nacional. Isso parece-me uma argumentação bastante lógica. Depois é preciso uma demonstração mais fina da lógica de custo-benefício desta decisão em concreto, que o Governo deve apresentar até para tranquilizar os trabalhadores envolvidos das implicações que estão em causa. Os direitos dos trabalhadores, aliás, em qualquer caso, têm que ser salvaguardados, porque, aliás, a própria lei o prevê, ninguém pode ser, assim, deslocalizado para 300 km de distância, isso não existe com as nossas regras laborais. E, portanto, esses direitos são salvaguardados. Agora, o facto do Governo não estar imediatamente em posição de dar esses esclarecimentos não ajuda a construir um ambiente de tranquilidade em torno da decisão. Fernando Rosas, em relação a esta matéria, isto aparece como uma medida avulsa, não aparece, quer dizer, não aparece num conjunto de medidas de descentralização, é uma medida avulsa que o Governo tomou, assim, de um dia para o outro. Eu acho isto uma espécie de um ato de, eu diria, de patrimonialismo feudal. O Ministro é dono do Infarmed, pega no Infarmed como coisa sua, e oferece-o ao Presidente da Câmara do Porto, sem estudos prévios, sem consulta aos trabalhadores, procedendo a uma transferência provavelmente ilegal dos trabalhadores, porque eles não podem ser deslocados a mais de 60 km do ponto onde estão, sem anuência própria, e viu-se que os trabalhadores reuniram e 97% dos trabalhadores estão contra. Só 20 é que se disponibilizaram para fazer essa mudança e compreende-se, porque então uma pessoa tem a vida organizada cá, tem família, tem os filhos na escola, tem a casa comprada ou alugada e de repente toma lá e vai para o Porto. Isto não tem sentido nenhum, é uma coisa... não sei se é para compensar lá o autarca do Porto, que também se portou de uma maneira lamentável, fazendo xiste, fazendo... enfim, das reclamações, aliás, perfeitamente razoáveis dos trabalhadores, e acho que isto é macaquear a descentralização.
Isto não tem nada a ver com a descentralização. A descentralização é uma coisa planeada, organizada, etc, etc. É uma coisa, faz parte de um plano. Isto é, aparentemente, é o facto de o Porto ter ficado em 7º lugar lá no concurso para atribuir à agência, e agora eles recebem um roçado do governo que pega naquilo e dá ao Porto sem consulta de ninguém, sem planos, sem nada. E acho que é uma coisa que é incompreensível. Devo mesmo dizer que é um daqueles gestos que me parece completamente inexplicável. Completamente inexplicável e lamentável, porque está claro, os trabalhadores reclamaram logo, com toda a razão, tem a vida deles cá organizada, pega-se neles e agora vão para o Porto. Não pode ser. Mesmo que isto fosse uma coisa pensada, organizada e que fosse útil para o medicamento, haveria depois que tratar este problema com os trabalhadores, em diálogo, pensar como é que é e pensar... Não, de repente, sem ninguém saber, é anunciado, agora vão para o Porto. Tenham paciência, mas agora eu resolvi dar isto ao Porto. Não pode ser, acho que isto é incompreensível. Paulo Rangel, há aqui alguma racionalidade? Olha, eu acho que não há aqui racionalidade, mas eu acho que aqui é preciso dividir os planos. Em primeiro lugar, acho que há aqui, de repente, por causa da Agência Europeia do Medicamento, uma senha contra o Porto, que é a senha centralista habitual, que é inaceitável. Qual senha contra o Porto? Uma senha, eu vi nas redes sociais e tal, e que já sabia... Há uma coisa que eu preciso dizer, eu disse 500 vezes, e volto a dizer. Lisboa, se fosse candidata à Agência Europeia do Medicamento, teria sido eliminada automaticamente, porque já tem 2 agências. E mas ninguém está a discutir. Mas deixe-me só, desculpe, não. Isto tem que ser dito, que tem que ser explicado, porque isso já anda aí a ser tudo misturado umas coisas com as outras. E isso é que vai ver, que isso é que vai dar legitimidade àquilo que eu vou dizer sobre o Infarmed. Para perceber que eu que não estou, de maneira nenhuma, aliás, julgo que toda a gente sabe, enfim, que tenho uma grande apetência e tenho um pensamento muito bem desenvolvido sobre esta questão da descentralização e, em particular, sobre a descentralização de institutos públicos e outras coisas. Tenho tudo isso escrito há muito tempo e pensado. Mas é preciso dizer isto. No relatório técnico da Comissão Europeia, o único critério em que o Porto estava mal era que Portugal já tinha 2 agências e estão as 2 em Lisboa. Nas cidades que passaram, as 3 que passaram à final, nenhuma delas tinha mais de uma agência. Até, no caso de Amsterdão, não tinha nenhuma. Foi a que acabou por ganhar, embora por sorteio. Portanto, é preciso que se perceba isto. Lisboa não tinha condições nenhumas. Mas isso o próprio Governo admitiu quando... Não, o Governo não admitiu que não tinha. O Governo resolveu mudar, do meu ponto de vista, pela mesma razão que está a fazer agora, por puro oportunismo. Na altura, percebeu que, aliás, a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus saiu num assunto que está relacionado com isto, porque ela não transmitiu ao Governo a informação que era certa de que Lisboa iria perder. Mas de qualquer forma... Desculpe, é preciso que se diga isto, que é para as pessoas que andam para aí. Ainda hoje ouvi o João Cravinho, que aliás é uma pessoa que tem um pensamento sobre planeamento, mas sempre foi um centralista, ao contrário, por exemplo, da Valente Oliveira, que tem pensamento de planeamento, mas era um descentralizador. Ainda hoje o ouvi na TSF a dizer que isto para o Porto, que era um disparate, nunca podia ter agência nenhuma. Primeiro, é uma pessoa que não conhece o Porto, não sabem que está naquele estado. A verdade é que o Porto não teve. Lisboa também, se calhar, também não teria tido, mas o Porto também não teve. Está bem, desculpe, mas também não teve Barcelona, também não teve... não é? Portanto, não, e agora até parece o Presidente da República a dizer que as hipóteses eram limitadas, o próprio Presidente da Câmara do Porto... Se tem 19, desculpe lá, se tem 19... Não, o Presidente é que disse isso. O Presidente da República também é bastante centralista, embora viaje muito. Eu conheço bem o próprio Presidente da Câmara do Porto disse que o Guinness Saba era participar para mostrar o Porto e não ganhar. Não, ele disse que ia ser um efeito positivo e não há dúvidas que é. Pronto. E, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte. Uma coisa é essa senha e essa vamos tirá-la daqui. Depois, há uma coisa que eu não compreendo realmente, e estou à vontade, porque eu sempre defendi que os institutos públicos, penso no Instituto Nacional de Estatística, penso nas agências de regulação, seja a concorrência, seja a entidade reguladora da saúde, seja a entidade reguladora dos serviços elétricos, seja esta ou aquela que deviam estar espalhadas pelo país. Em particular, as que eram criadas de novo. Por exemplo, a ERC, quando foi criada, ou a regulação elétrica. É evidente que aquelas que já estão instaladas há 20 ou há 30 anos, este problema que estava aqui a pôr o Fernando Rosas, do ponto de vista até humano, portanto já não estou a falar social, económico e outros, é um problema que é muito mais difícil mudar uma coisa que está instalada há 20 anos do que uma criada de novo. Depois, eu a criar alguma coisa de novo nunca a criaria no Porto. Nós temos Braga, nós temos Évora, nós temos Faro, nós temos Viseu, que podem acolher muitas agências novas,
dependendo do que nós estivermos a falar, de qual é a matéria, qual é a área. Nós temos os Supremos Tribunais, os juízes não querem caso nenhum, mas não há nenhuma razão para o Tribunal Constitucional não estar em Coimbra, ou para o Supremo Tribunal de Justiça não estar em Évora, etc. Mais uma vez digo, esses serviços já estão instalados em Lisboa de tal maneira que seria difícil mudá-los hoje sem grandes custos económicos. E não podemos estar aqui constantemente, como eu estou, a chamar a atenção para os gestos excessivos e depois fazer isso. Agora, o que fosse criado de novo devia ser pensado assim. Eu muitas vezes disse, uma excelente alternativa à regionalização era espalhar pelas cidades médias do país este tipo de equipamentos. Porque eles, para Lisboa, não significam nada. Repare, eles não trazem nada. Mas e a razão a a Lisboa. esta decisão concreta? É o que eu estou a dizer. Eles para Lisboa não trazem nada quando se criam de novo. Porque Lisboa já tem uma massa crítica brutal. Como, aliás, para o Porto também. Hoje o Porto tem uma massa crítica própria que talvez não justifique esse tipo de âncoras. Pronto. Dito isto, aqui, sinceramente, é o que eu digo. Eu também acho que esta decisão é irracional. Com isto eu gostaria imenso de ver uma Infarmed no Porto, não tenho nada contra isso, mas para mim não faz sentido que um governo que diz que é amigo da descentralização não diga vamos olhar para o planeamento do país. Vamos ter que criar 4 ou 5 agências novas. Vamos espalhá-las por cidades médias que tenham capacidade para as acolher, obviamente, tem que haver. Mas duas nós temos excelentes comunicações. Temos tecnologias que permitem o acesso rápido da informação e a sua transmissão. Portanto, não é difícil espalhar por um território pequeno como o português este tipo de entidades. Estou de acordo que, se nós temos uma entidade que já está enraizada numa cidade, e é o caso da maioria, porque em Portugal faz tudo em Lisboa, não é? Porque é que as agências europeias estão em Lisboa? O Observatório da Droga podia estar perfeitamente em Braga, a Agência Marítima podia estar em Faro. Porque se for a Espanha, elas não estão em Sevilha nem em Valência, estão em Alicante, em Bilbao e em Vigo, que são cidades que são pequenas quando comparadas com as grandes cidades espanholas. Portanto, não vê racionalidade também nesta decisão, para terminar. Não compreendo esta decisão nestes termos, anunciada desta maneira, não a compreendo. Eu sou totalmente a favor de uma política que tenha 2 pilares quanto à descentralização. Sim. Primeiro, tudo que seja criar agências novas, procurar criá-las em cidades com alguma massa crítica. Segundo, fazer a deslocalização progressiva de algumas que estão em Lisboa e que não tinham necessidade de estar, mas isso aí tem de ser realmente com conta, peso e medida. Isto é, tem que se perceber qual é o custo que isso significa. Pronto, já... mas há uma coisa que não para terminar, Paulo, que é preciso não esquecer. Por exemplo, a Agência Europeia do Medicamento vai para Amsterdão, mas a Agência Nacional do Medicamento está em Utrecht. Estocolmo era candidato, mas a Agência Nacional estava em Uppsala. Portanto, quer dizer, não tinham que estar na mesma cidade. Já percebemos esse ponto. Portanto, Constância, não desvalorize. Eu não estou a desvalorizar, Paulo Rangel, mas está a falar há 10 minutos, eu tenho que mudar de tema. Não estou a falar há 10 minutos, pode mudar de tema se quiser. Agora, não desvalorize. Eu não estou a desvalorizar, mas é que já disse isso. É que é muito importante. Para as pessoas que vivem em Lisboa, elas não compreendem isso. Mas para os milhões de portugueses que vivem fora, a descentralização e a criação de massa crítica, como nós vimos agora, é muito importante. E não é só, como para aqui se está sempre a dizer, que é a esquadra da polícia, o tribunal, não sei o quê. É pegar em instituições que realmente têm valor e pô-las nas cidades. Já percebemos o ponto. Não, mas isto é uma alternativa. Pedro Silva Pereira, eu gostava de perguntar uma coisa. Há quem diga que, e este seria um dos sinais, mas também em relação ao jantar no Pateão, em relação à legionela, enfim, vários casos que têm marcado as últimas semanas, que o Governo perdeu um pouco o norte desde a temporada dos fogos, ou seja, que há um Governo antes dos fogos e um Governo depois, e que António Costa se tem desgastado muito nestes últimos tempos, ou gerir mal esta quantidade de casos que vão aparecendo todas as semanas. Eu acho que isso é a tentativa de criar uma teoria. Isto, aliás, tem sido discutido mesmo no interior do Partido Socialista. Eu creio que não faz sentido nenhum. Nós estamos a discutir uma decisão em concreto. E sobre ela eu já disse o que tinha a dizer. Acho que a decisão faz sentido, em princípio. Acho que lhe falta... Mas em relação a este ponto, esta crítica que tem sido feita ao Governo? Não, acho que esta decisão, como digo, se ela foi anunciada de uma forma algo impreparada, isso significa que a gestão política desta decisão não terá sido a melhor. Agora, não parte daí para construir a teoria geral, porque já sei onde é que isso tudo acaba. É mais uma teoria do colapso. Portanto, nós já tínhamos tido o colapso da democracia, depois o colapso da economia, depois o colapso do Estado, agora será o colapso do Governo. Acho que isso não faz nenhum sentido, acho que é mesmo um bocadinho disparatado, o Governo
aí está a apresentar bons resultados e a melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso, sobretudo, é o... Fernando Lopes, mas este orçamento tem sido mais difícil de discutir do que os orçamentos anteriores. Bom, eu gostava, a propósito desta coisa do orçamento, comentar esta ameaça do Presidente da República que venha ao orçamento, que eu depois falo sobre ele, e insinuando um coro com este ruído de fundo da direita neoliberal contra este orçamento, alegadamente despesista e que não prevê o futuro e não sei o quê. Porque acho que há aqui uma tentativa de, como eu chamarei, de normalizar o absurdo. E o absurdo, e uma tentativa puramente ideológica, que não tem nada a ver com a realidade. Não há dinheiro para repor as carreiras dos trabalhadores da função pública e contar a integralidade do seu tempo de serviço efetivo. Mas isso o próprio Primeiro-Ministro também o diz. Há 9,9 milhões de euros para apoiar a banca, que foi até agora o que se gastou, e com os compromissos que ainda se vão tomar, vai chegar a mais de 20 mil milhões de euros dentro de alguns anos. Ou seja, no orçamento de 18, contemplam-se dotações de mais de 3.300 milhões de contos para a banca, numa situação em que muitas coisas foram resolvidas contra o interesse nacional e para pagar os desmandos dos banqueiros incompetentes. E, portanto, não há dinheiro. Mas, o próprio Primeiro-Ministro foi o próprio Primeiro-Ministro quem também disse isso quando disse que não se podia voltar, que era uma ilusão pensar que se podia voltar ao tempo anterior à crise. O que eu estou a dizer do Presidente, digo também do Primeiro-Ministro, que aparentemente agora anda o Presidente grita e o Primeiro-Ministro parece que fica muito incomodado com isso e vai atrás. Não há dinheiro, mas há 20 milhões de euros que em Portugal fazem ao fisco através dos offshores. Não há, e eu podia continuar por aqui fora. Não há dinheiro, mas isto é o país onde há maior, na Europa, onde há maior distância entre os ordenados altos e os ordenados baixos. Não há dinheiro, mas quer dizer, quando se começa um orçamento a repor moderadamente aquilo que é o poder de compra e a repor rendimentos, há um cor de gente, que foi a gente que esbulhou os rendimentos que se estão a recuperar, que vem protestar, como se isto fosse uma coisa... Quer dizer, já reparou que ninguém se escandaliza quando se defende que se deve baixar o imposto sobre as empresas, o IRC? Ninguém. É absolutamente normal. Baixar os impostos, cortar a sociedade é normal. Agora, aliviar o imposto de IRS aumentando os escalões, repor as carreiras congeladas. Isso é um escândalo, porque então repor os rendimentos de quem trabalha é um escândalo enorme que provoca a ruína iminente e que vem por aí abaixo. Aí já não está a falar do Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro é que está a fazer isso. Eu sei. Aí estou a falar da direita, mas o Primeiro-Ministro não tem que se assustar com isto. Mas o Primeiro-Ministro, quando diz que não podemos, que é uma ilusão pensar que se pode voltar ao tempo anterior... Mas pode-se voltar ao tempo anterior e deve-se voltar ao tempo anterior. Tem que fazer conta. Mas não é isso que o Primeiro-Ministro diz. Mas quer dizer, porque é que a ordem neoliberal que esbulhou os rendimentos das pessoas há de ser uma ordem imutável e intransformável? Não, acho que não. Acho que isso, quer dizer que não se pode voltar ao tempo anterior é dizer que nós temos que estar sujeitos a um sistema económico, monetário e financeiro que esbulha as pessoas e aumenta as desigualdades. Eu acho que isso não é uma decisão dogmática e imutável, como a direita neoliberal nos tenta fazer crer que é. E, portanto, eu estou completamente desafiado. Paulo Rangel, eu presumo que concordo com as últimas declarações do Primeiro-Ministro, que aliás são idênticas ou muito semelhantes às do Presidente da República, de que é uma ilusão poder pensar que se pode voltar atrás. O que parece aqui é que, no fundo, aquilo que eu ando aqui a dizer e que é tão vituperado, nomeadamente pelo Pedro Silva Pereira, porque, enfim, pelos vistos, o Fernando Rosas mantém a sua ideia de que se deve voltar ao tempo do engenheiro Sócrates e entrar na bancarrota. Não, deve ser. Não, voltar atrás. Voltar 10 anos atrás é voltar ao tempo do engenheiro Sócrates. Ao tempo em que as pessoas tinham um rendimento que dava para viver, e que tinham um emprego, e que tinham direitos no trabalho. Claro, e depois foram obrigadas 4 anos a ficar... Significa quando as pessoas têm direitos no trabalho é bancarrota. Não é nada. Você está a dizer. Não estou a dizer nada disso, não.
Não, e sabe muito bem o que eu estou a dizer. Mas pronto, uma vez... Até estou surpreendido, que na altura era bastante contra a política do governo Sócrates. Mas eu não estou a defender a política do governo Sócrates. Está a querer voltar. Está a querer voltar. Estou a defender os direitos. Ao gastar a tripa forra sem pensar. Estou a defender o emprego com direitos. Agora, o que eu estou a dizer é o seguinte. Isto aqui só vem demonstrar aquilo que eu aqui sempre tenho dito. É que este governo é um governo que, para fazer determinadas concessões em matéria salarial, teve de fazer cortes noutras áreas. E agora, como já fez todas as reversões que tinha que fazer, obviamente que a extrema-esquerda pede que ele vá mais longe. Para ele ir mais longe, então ele teria que cortar mais. Portanto, tínhamos de ter mais cortes na prevenção rodoviária, mais cortes na proteção civil, mais cortes na saúde, mais cortes na educação. Porque o que vocês fizeram é impossível. Olha que não, olha que está enganado. Em tudo isso. Esses serviços não claudicaram durante o tempo da Troika. As pessoas viveram muito mal. O Serviço Nacional de Saúde não claudicou. Não claudicou. Pode ter, teve melhor performance. Olha, só Melhor performance. melhor performance de que é que tem hoje melhor desempenho. Isso, aliás, o Tribunal de Contas acabou de o demonstrar. E não é só isso. E melhores contas. Não estava com as dívidas como está agora. Mas pronto, agora enfim. foram pagos 1.400 milhões de euros na mas saúde. Pronto. A dívida da saúde é a mais baixa de sempre. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. Portanto, o que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o que o Primeiro-Ministro, enfim, perante a inevitabilidade das coisas acabam por reconhecer, é aquilo que aqui tem vindo a ser dito. E, portanto, que eu acho que as pessoas compreendem, porque, repare, as pessoas querem uma trajetória, com certeza, de recuperação, mas não querem que o país volte a cair na bancarrota, porque elas não querem voltar a passar por aquilo que tiveram que passar. E elas sabem que um país na bancarrota vai levar a isso. E, portanto, essa progressão... Deixa-me só dizer duas coisas. Essa progressão tem de ser uma progressão, digamos assim, bastante prudente para permitir que não haja uma derrapagem. E vou-lhe dizer outra coisa que há pouco disse e que alguém tem que dizer aqui. O discurso anti-empresas e anti-iniciativa privada que tem o Bloco de Esquerda e que tem o Partido Comunista é um discurso altamente lesivo do crescimento e da economia do país. E que se reflete depois nos trabalhadores, não tenho dúvidas nenhumas, que são os trabalhadores que vão sofrer isso. Talvez não os trabalhadores da função pública, que são os únicos que os preocupam, mas os trabalhadores do setor privado. Não, aliás, olhe para a negociação que foi feita agora na Alta Europa, em que se voltou em que a CGTP foi anulada e se voltou a um acordo de outro tipo, e já vai haver a criação de mais de 2 mil empregos. A CGTP também subscreveu o acordo, devo dizer. Mas elegeu só 4 nos 11. Pedro Silva Pereira, estas declarações de António Costa não subscrevem, de certa forma, o discurso que a direita tem tido em relação às origens da crise? Ou seja, a ideia de que os portugueses de antes viviam acima das suas possibilidades. Não era os portugueses, o Estado português. A atitude do Governo e a orientação do Governo é muito clara. O Governo tem uma política económica que virou a página da austeridade e isso significou uma devolução de rendimentos. Virar a página da austeridade não significa acabar com o rigor na gestão das contas públicas. Pelo contrário, o sucesso do Governo reside no facto de estar a conseguir pôr a economia a crescer e a gerar emprego, muito emprego, quer dizer, o ritmo de criação de emprego é verdadeiramente impressionante, mais de 240 mil empregos desde que se deu a mudança de Governo, mas ao mesmo tempo reduzir o déficit orçamental, como nunca tinha sido feito. Portanto, a orientação do Governo não é de virar a página do rigor orçamental, não é disso que se trata. É pelo contrário, o Governo está a cumprir as metas. Mas como é que vai conciliar, o Governo vai conciliar esse rigor orçamental com as reivindicações da administração pública, nomeadamente dos professores? Cumprindo aquilo que disse. O que o Governo anunciou... Mas já disse tudo e o seu contrário. Não, desculpa. O que o Governo anunciou, e isso fazia parte do seu programa, era o descongelamento das carreiras da função pública. De todas as carreiras da função pública. E é isso que está a fazer. Descongelar as carreiras significa que agora as carreiras podem finalmente progredir.
uma progressão. Sim, mas os professores vão mais longe e querem que seja contado o tempo de serviço de 9 anos em que não foi. Essa é uma questão que não constava nem do programa do governo, nem dos acordos feitos com os partidos da esquerda e, portanto, ninguém pode dizer que o governo gerou a expectativa de que a viragem de página da austeridade significaria uma contagem retroativa não gerou do tempo nenhuma de serviço da expectativa de nada. Isso não existe. O que o Governo agora inscreveu no orçamento, na sequência da negociação com os professores, e que aproveita a outras carreiras que estão na mesma situação, é que se vai entrar num período negocial do impacto financeiro de alguma consideração do tempo de serviço anterior, mas articulado com uma recomposição das carreiras. O que é que isto significa? Significa que vão rever as carreiras dos professores, nomeadamente. Isto significa uma recomposição das carreiras. Não significa necessariamente alterar o estatuto da carreira docente, mas o estatuto da carreira docente prevê uma seletividade na progressão de alguns escalões e, portanto, se for possível uma solução que modere o impacto financeiro a prazo para o Estado, então há soluções que passam a ser financeiramente sustentáveis. É essa negociação que o Governo está a fazer. Como é que responde ao Fernando Rosas quando Fernando Rosas diz que não há dinheiro para os trabalhadores, nomeadamente para os professores, mas há dinheiro para a banca, há dinheiro para os offshores, há dinheiro para... Não há dinheiro para os offshores. O Governo não dá dinheiro para offshores. Não é questão de dar dinheiro para os offshores, os offshores retiram dinheiro ao país. A ver, Entendamos. Há uma fuga ao fisco de 20 mil milhões de euros contabilizada, não é? Não estou a dizer que a responsabilidade deste governo. Este governo, aliás, tentou corrigir a irresponsabilidade do governo anterior, que foi quem deixou fugir grande parte desse dinheiro. Já ficou apurado que não foi bem assim afinal. Agora, o que eu estou a dizer é que afinal ainda foi este centeno que não vai dizer que há dinheiro para tudo. Não há dinheiro para tudo. Foi exatamente isso que foi com prioridade. Não há dinheiro para tudo. E, portanto, é preciso uma gestão prudente das contas públicas. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Se nós estamos neste momento a conseguir uma coisa que, aliás, o Bloco de Esquerda pretendia muito, que era, e aquele grupo de trabalho para a análise da dívida pública propunha também, que era uma redução dos encargos com juros. Isso deve-se muito ao facto de haver um reconhecimento externo e nos mercados dos resultados da redução do déficit orçamental. Portanto, isto realmente tem que ser feito acompanhado de uma redução do déficit orçamental, como o Governo está a fazer. A política do BCE é talvez. É claro que isto significa que o Mário Centeno já disse que os juros iam subir, não ouviu isso. No que diz respeito à estabilização do sistema financeiro, o Fernando Rosas concordará certamente que a recapitalização da Caixa de Depósitos era necessária. Era muito importante até para salvaguardar um banco público do Estado. Mas ainda hoje ou ontem, Mariana Mortágua veio criticar duramente o Ministro das Finanças porque, segundo ela, as declarações do Ministro das Finanças na Assembleia mostravam que o Governo, de certa forma, dava cobertura a todo esse discurso da direita, no fundo, que os portugueses viviam acima das suas possibilidades. Não se trata disso. Vamos lá ver. Mas viu essa entrevista? Vi essa entrevista, mas essa entrevista acho que tem uma interpretação errada daquilo que foram as palavras do Ministro. Do que se trata é do seguinte... A viragem de página da austeridade não significa, nem pode significar, a reconstituição da situação que existiria se não tivesse existido a austeridade e a crise. Quer dizer, não, uma coisa é, nós estamos a devolver os salários à função pública, mas não estamos a pagar os salários que não aumentaram nos anos da crise. Quer dizer, isso seria, obviamente, financeiramente insustentável. Não estamos a aumentar o salário mínimo por conta dos anos que não foram aumentados. Como é que vê esta posição de Pedro Silva Pereira? A mim, pelo menos, parece-me um pouco vaga, não é? Eu quero dizer o seguinte. A reposição, o descongelamento das carreiras, a meu ver, é de justiça que contemple anos de serviço efetivamente prestados e que não podem ser... por terem sido num período de congelamento, não podem ser deixados de contar. Aliás, mas o Pedro Silva Pereira o que aqui diz é que isto é outra discussão. Descongelamento das carreiras... Eu já vou dizer. No tempo do Guterres e no tempo do Cavaco Silva, esse tipo de situações foi contemplado quando se descongelaram as carreiras. Portanto, parece-me ser inteiramente de justiça que se contemple o tempo de serviço e... Fantástico, que se criou essa expectativa. Agora...
É claro que tem que se arranjar um método que seja compatível com as disponibilidades. Bom, e eles vão negociar a partir do dia 15 de dezembro. Muito bem, estou de acordo. Acho que mesmo que são os sindicatos e o Governo têm que se entender acerca desse assunto e eles vão conversar. Agora, o Governo admitiu o princípio de que isso pode ser feito, os sindicatos reclamam que deve ser feito já em 2018, vamos ver o que é que dessa negociação sai, mas há um princípio estabelecido que não é um princípio ofensivo da dilapidação, da preservação do erário público. Porque, quer dizer, o que está a contabilizar são anos de trabalho que as pessoas fizeram. O que se está a contabilizar é o trabalho de muitos milhares de trabalhadores que viram os seus salários reduzidos, que viram-se lançados no desemprego, que se viram em condições dramáticas e que estão a recompor a sua situação. E a direita neoliberal, agora não estou a dizer, a direita neoliberal faz um chavasco enorme. Porquê? Porque estão a restituir progressivamente rendimento para as pessoas. E o Presidente vem dizer que, quer dizer, a intervenção do Presidente, e o Primeiro-Ministro acho que não andou bem a acompanhá-lo, dizer que quem teve culpa da crise, é como diz ali o nosso amigo Paulo Rangel, quem tem culpa da crise não foi o Governo que fez a austeridade. Quem tem culpa da crise ou é o Sócrates ou uma entidade misteriosa qualquer. Parece que o Governo anterior não teve nenhuma responsabilidade na austeridade. Ora, o Governo anterior ultrapassou a austeridade que a própria União Europeia pedia, ou exigia, ou impunha. O que se está a fazer, quer dizer, não vamos normalizar essas fábulas de que os portugueses viviam acima das suas possibilidades. Portugueses que têm os salários mais baixos. O Primeiro-Ministro não disse isso em momento nenhum. Disse que tinha uma carreira conseguida. Mas andou lá perto. Não disse isso em momento nenhum. Paulo Rangel, eu queria dizer que eu estou aqui a assistir isto. E já agora, só para terminar, devo dizer que este Governo herdou uma situação financeira da banca catastrófica, devido à irresponsabilidade do Governo anterior, mas muitas das suas resoluções são alvo de grande discussão e de polémica, nomeadamente aquela que se relacionou com o Banco Banif. Com o Banif. Este orçamento contempla 3.300 milhões de euros para a banca, sem, de acordo com alguns especialistas... Para a banca não é para os banqueiros, Fernando Rosa. Bom, mas vai lá parar. Mas, não vai lá, não. Vamos cá. Paulo Rangel. Diga. Não, eu dar a palavra. Não, pois é que eu queria. Repare que há aqui uma coisa que é muito importante também sublinhar do ponto de vista político. É que o PCP e o Bloco de Esquerda estão a descolar do governo a toda a pressa. Portanto, aqui há outra. Isto também aqui é uma novidade. Não é apenas aquilo que a pergunta inicial que fez realmente ao Pedro Silva Pereira e que tem toda a razão de ser. O Primeiro-Ministro tem sistematicamente atuado para quem dizia que era tão hábil, com a total inabilidade, e em todas as frentes, não há nenhuma em que ele consiga acertar. Mas acha que há um antes e um depois? Eu não diria que ele está desnorteado porque sou do Norte, diria que ele está desorientado. Portanto, está desorientado. O senhor desorientou-se e, portanto... Mas desorientou-se quando? Bem, eu penso que... Tem a ver com a relação com o Marcelo Rebelo de Sousa, com o Presidente da República? Eu penso que há um marco, que é esse marco de Pedrógão Grande, e a partir do momento em que criou a obstinação, não é? Que foi aquele momento em que foi para férias e que não ia demitir a ministra e que não ia reorganizar os serviços e que não ia fazer nada. A partir do momento em que entrou nessa obstinação, é evidente que ele começou a perder, de facto, digamos, pelo menos uma capacidade de explicar razoavelmente as suas medidas. Depois disso são os panteões, é as legionelas, é esta questão aqui a respeito... Portanto, os mortos nas estradas, diga lá. Não, os mortos nas estradas. Não, que é uma coisa... Não. 6 anos, com 6 anos de progresso e ter mais 46 mortos nas estradas, significa que há um desinvestimento na prevenção rodoviária. Não tem a ver sobre isso. Significa várias coisas. Sim, também significará outras coisas, mas essa aí é muito preocupante. E devia ser uma causa nacional, que era uma causa na qual se estava a conseguir muitos resultados. Mas pode responsabilizar o Governo dessa maneira. Não, pode-se responsabilizar que os serviços... Vá ver como estão as esquadras de polícia, se elas podem policiar as autoestradas. Isso é outro tema, Paulo. Pois não. Esse é o tema do esvaziamento de funções do Estado, justamente por causa de fazer apostas em fazer as coisas de uma certa maneira e depois, claro, que elas têm consequências noutra para se cumprirem as tais metas. Bom, agora, há aqui uma questão... O tema não é a sinistralidade rodoviária. Não.
Eu já sei que Não, gosto de vamos discutir caricaturar. isso, Não, peço vamos desculpa, discutir mas isso. não, só Marca estou a dizer. esse tema e Há discutimos vários. a Não, e sinistralidade vamos. rodoviária. Não, mas eu sei que quer fugir, mas eu já escolher o tema. Não, eu já escolhi vários, eu já falei de várias coisas e não vou deixar de falar daquelas que entendo que devo falar. Depois o Pedro Silva Pereira dirá se acha bem ou mal. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: há aqui uma coisa que disse o Pedro Silva Pereira que também está errada, que é esta questão de que os juros e tal, o próprio Ministro das Finanças já veio chamar a atenção, não é? Portanto, se a evolução dos juros dependesse da correção da política económica e financeira do Governo, aquilo que ele com certeza que não teria anunciado, como anunciou neste debate orçamental, que nós temos que contar com uma subida dos juros. Foi isto que ele anunciou. Não sei, ora bem. Parece que está a brincar com coisas Eu não sérias. estou a brincar, não. Então acha que ele não o está, aumento mas ele não dos juros está. que toda a gente fala se deve à política do Governo Não, ou só estou- à alteração não, da só estou a política dizer, não, monetária só do estou- Banco Central Europeu? Ora, o que eu estou a dizer, então portanto, pronto, opa. a baixa dos juros também se deve a isso. É. Pois, Ah, é. essa aqui é a questão. Mas acontece que os nossos juros Ora, vão baixar mais do que os da Itália, por exemplo. mas e o Banco ouça. Central Europeu é o mesmo para Ouça. todos. Mas, Paulo Rangel, não reconhece Explique algum lá isso sucesso agora. económico nestes 2 anos? Aquilo que eu já falei sobre a questão das prioridades. O que eu digo é, o cumprimento das metas em Bruxelas, eu acho que é um cumprimento positivo. E, portanto, é uma coisa que eu elogio. O problema é que ele é feito à custa de uma destruição do Estado, e nomeadamente do Estado Social, ou, se quiser, de estruturas do Estado. Porque quanto mais aumenta a massa salarial, mais a percentagem de cada departamento gasta menos em funcionamento e mais nessa massa Mas Paulo salarial. Rangel é a favor ou não do descongelamento das carreiras? Eu acho que essa é uma matéria que tem que ser vista muito prudentemente. Isto acontece exatamente como, por exemplo, era o que eu defendia na reposição dos salários. Foi feita num ano. As chamadas reversões. Aquilo que eu acho que teria sido aceitável era fazer ao longo de 4 anos, porventura acelerando, porque aquilo que seria expectável é que houvesse um crescimento económico que permitisse acelerar isso. Mas eu preferia uma coisa mais moderada, que desse mais espaço para o crescimento e que não desnatasse os serviços públicos. A pergunta é, Paulo Rangel, é saber se é a favor ou contra a consideração do tempo. Mas agora é entrevistador, para perceber, não, pronto, porque andei a dar as voltas. Já não foi anda a às voltas. sinistralidade rodoviária. Nós temos aqui um tema para discutir. Gostávamos de saber qual é exatamente a sua posição sobre isso. A sinistralidade rodoviária está diretamente ligada com isto. Eu sei que lhe custa ouvir, mas está, porque o desnatamento dos serviços de prevenção rodoviária tem efeitos. E ele resulta do facto das prioridades do Governo serem prioridades daquilo que eu chamo de Estado salarial e não daquilo que eu chamo de Estado social. Pronto. Agora, o que é que eu faço? Não está demonstrada. É uma eu acabei de demonstrar com vários exemplos, mas não quero... Não, pronto. Portanto, na sua opinião, sou... Há algum estudo que diga isso? Não, claro que há vários estudos que dizem isso. Diga lá. Porque para cumprir o déficit de Bruxelas, para cumprir as metas de Bruxelas... outra vez na teoria geral. Não é teoria geral, tem de cortar. E diga que há um corte no controlo da velocidade na estrada. Vai ver o que fez na provocou um aumento dos acidentes. Vai ver quantos milhões cortou na prevenção rodoviária. Isso. E na segurança interna, aliás, em geral, a proteção civil. Não tem. Pedro Silva Pereira, esta setores que estão a semana correr também mal. Bruxelas lançou alguns avisos sobre o orçamento, dizendo Sim, que se calhar era preciso tomar metas adicionais. Primeiro, deixe-me dizer-lhe que em relação aos juros da dívida pública, que baixaram em Portugal para níveis abaixo até de 2% a 10 anos, toda a gente sabe que essa descida mais acentuada dos juros da dívida pública para Portugal se deve ao facto de o rating da República ter sido aumentado por uma agência de rating em reconhecimento dos resultados económicos e orçamentais do Governo. E, portanto, Paulo Rangel dirá o que disser. Agora não pode atribuir exclusivamente à política monetária do Banco Central Europeu a descida dos juros. Até porque estamos exatamente no momento em que o Banco Central Europeu está a reduzir os seus estímulos à economia. Reduziu para metade as compras mensais de ativos da dívida pública. Mas está em discordância com ele? Esse não é o único se discorda do Ministro das Finanças, nem o elemento principal para esta descida acentuada dos juros da dívida pública que estamos a discutir. Estranho, mas registro. Em relação à questão dos avisos da Comissão Europeia. A Comissão Europeia
faz uma avaliação do orçamento, não veta o orçamento português e considera que ele, como vários outros países, se encontram naquilo que dizem um risco de incumprimento. E o risco de incumprimento refere-se essencialmente à questão da contabilização do déficit estrutural. Segundo a Comissão Europeia, o déficit estrutural terá sido reduzido numa 10ª em 2017 e, segundo as contas da Comissão Europeia, reduzir-se-á em... Não, as novas contas da Comissão Europeia, depois dos esclarecimentos do Governo, são que o déficit estrutural desce 4/10 em 2018. Ora, a Comissão Europeia diz, portanto, 4/10 e o Governo diz 5/10. A diferença na estimativa da redução do déficit estrutural para 2018 é de 1/10. E o que se discute entre o Governo e a Comissão Europeia é se esta descida do déficit estrutural é suficiente. Já se vê, portanto, a diferença em relação à discussão anterior que tinha existido em 2015 e que era não a de saber se a redução do déficit estrutural era maior ou menor, mas a questão do agravamento do déficit estrutural. Porque o Governo da direita, em 2015, agravou o déficit estrutural em 5/10, num ano só. E foi por isso que Portugal foi sujeito àquela ameaça de sanções. Portanto, sim, existe um aviso, mas também a Comissão Europeia diz, mas Portugal está na direção certa porque já sabe o que é que a Casa gasta. Também o ano passado exprimiu dúvidas e avisos e depois no fim... E a Casa gasta, no fim, a Casa gasta e cativações com as consequências que nós vimos. Tinha razão nas suas previsões. Fernando Rosas, e para terminar, não há este equilíbrio que o Governo tem tentado fazer entre as exigências de Bruxelas e as exigências dos partidos à esquerda que suportam o Governo, não está, no fundo, aqui a ficar um pouco instável, por assim dizer? Quer dizer, eu não valorizo muito estes avisos da União Europeia. Mas a verdade é que tudo para trás e tudo o que discutimos para trás tem a ver exatamente com a questão do déficit e com a questão do cumprimento das regras europeias. O que eu ponho em causa, isso sim é uma questão de fundo, é que a crescente exigência de déficits cada vez mais baixos desviam do investimento público, desviam da aplicação da economia fundos crescentes da economia portuguesa. Quer dizer, ter 1% de déficit significa desviar quantidades enormes de fundos que podiam ser aplicados na economia portuguesa para respeitar um déficit cujo critério é mais do que discutível. E, portanto, eu acho que rever a política dos déficits do Tratado Orçamental Europeu, continuo a dizer, é uma pessoa muito antiga minha e que eu defendo que isso devia ser objeto de revisão. Assim como acho que não podemos ir lá sem encararmos o problema da redução da dívida, porque a dívida é muito grande, os juros que se pagam na dívida são enormes e se as coisas em termos internacionais, em termos de crise financeira, voltam a repetir-se, de repente estes juros agigantam-se de uma maneira extraordinária. É certo que a dívida tem baixado progressivamente, é certo que se tem resultados nisso, a dívida vai baixar. Certo que sim. Mas se há um acidente que foge completamente ao nosso controle no sistema financeiro internacional, de repente os juros sobre uma dívida tão grande tornam-se um peso incomensurável. E, portanto, insisto, criar possibilidades de discutir a sério a renegociação da dívida parece-me continuar a ser uma questão muito importante. Agora deixe-me só acabar a dizer uma coisa. Eu não falo contra os empresários e contra não sei o quê. Eu falo contra essa burguesia parasitária que põe os lucros que tem em offshores para não pagar impostos, que não investe na economia e que se satisfaz em pagar salários crescentemente menores aos trabalhadores públicos. Mas isso não é o problema do IRC, E, portanto, falou do IRC. Eu não falo... Tá bom, agora só... E que quer jogar com todos os benefícios do Estado, mas protesta enormemente quando se devolve alguma coisa aos trabalhadores. É contra esses que eu protesto, não é contra os empresários. Paulo Rangel, e para terminar, num segundo, de facto, tendo em conta os avisos da Comissão, este Governo, no fundo, tem tido o apoio da Comissão Europeia nas políticas que tem vindo a seguir desde há 2 anos. Eu reparo, o que o Governo faz, deixa-me só dizer uma coisa, aqui ninguém me bate contra as offshores, portanto eu também sou totalmente contra as offshores. Agora, não querer a descida do IRC é ser contra as empresas e os empresários que querem dinamizar o país. Portanto, isso é outro assunto. Não misture tudo, não misture tudo. Isso depende. Não misture. Agora, quanto a esta questão... Não, a questão é esta, quer dizer...
Como é que Os empresários o não governo investem, resolve esse lá buscar. problema? Estas dúvidas que existem, vai resolver como? Com cativações. Cativações onde? Nas tais rubricas essenciais para a sobrevivência dos serviços do Estado, que é onde ele tem falhado. E, portanto, Tá bom. Bruxelas sabe que nós resolvemos o problema, mas, infelizmente, depois quem sofre as consequências são os portugueses com a falta de serviços. E assim termina mais uma prova dos 9. Boa noite e até para a semana.